O início do filme é muito simples, é algo por acaso que me chamou a atenção, porque estava à espera assim daquelas introduções clássicas que costumam ver agora nos filmes, em que quase parece uma introdução de uma série, ou seja, aquelas sequências de 1 minuto e meio, 2 minutos, com uma musiquinha a acompanhar, não é, a sequência visual, que nos indicam, ok, quem são os realizadores, quem é que fez o filme, quem desenhou, os estúdios, etc. No entanto, a rapariga que conquistou o tempo faz essa parte das introduções e desse início muito humilde até, de certa maneira, e muito honesto. Simplesmente mostrando, à medida que vai acontecendo algumas ações no ecrã, os nomes e depois, ali a determinada altura, mostra o título do filme e o filme começa, apesar de que, como eu já disse, ele já tinha começado antes, ou seja, não fez nenhuma pausa para aquela típica introdução que se costuma ver em alguns filmes. E por acaso isso a mim achei interessante porque lá está, talvez a marca de um filme que se quer diferenciar e que, pela sua, a meu ver, honestidade e simplicidade. Para mim isso, pronto, chamou-me bastante a atenção. Eu também acho que a personagem principal, a Makoto, sendo um jovem, tem aquele ar de liberdade e dá um ar refrescante a toda a cena do início. O filme assim torna-se um bocado mais aconchegante e com aquela dinâmica toda com a família, torna-se certamente mais interessante. Outra coisa que eu gostei também no início foi de certeza os monólogos, que é uma coisa que eu até aprecio nas personagens principais. Eu acho que isso tudo tem outra parte muito interessante, porque ela acaba por dizer, porque nesse dia ela vê o horóscopo e até acaba por dizer que é o dia mais com mais azar do mês. E então ela então acaba por ter aquele monólogo em que diz: eu normalmente até sou uma pessoa muito cuidadosa. E acaba por acontecer um evento em que se nota que ela não foi nada cuidadosa. Eu acho tudo isso uma boa parte de comédia que eles dão logo no início, que tem uma sequência divertida, e eu acho que a introdução está muito bem feita, dá-te aquela liberdade. É refrescante, é simples e dá gosto de ver assim uma cena. Sim, acaba por, como eu estava a dizer, afastar-se daquelas grandes peças quase, não é teatrais, mas daqueles momentos assim épicos que são criados de propósito para serem uma espécie de introdução ao filme, e mostra simplesmente o filme a existir, ou seja, lá está, é quase uma marca de diferenciação, mas é de uma diferenciação que acaba por ser muito bem vinda, porque é simples, é honesta. Para falar nisso também eu gostei realmente, porque este filme, apesar de ter momentos bastante sérios, também tem momentos de comédia que são bastante bem conseguidos e que se calhar talvez numa primeira instância não façam sentido neste filme, mas depois de apreciar o momento por aquilo que é, acaba por estar muito bem feito. Realmente a personagem principal é a sua quantidade de acontecimentos divertidos. Para além disso, como tu estavas a dizer, ela diz: eu sou cuidadosa, mas depois visualmente nós vemos no momento a seguir que ela não é cuidadosa. Eu sou inteligente, mas depois vemos a seguir que ela tira uma má nota. Eu sou organizada, mas depois vemos assim que ela não é. Ou seja, há assim logo aquela dualidade que nós vemos e que também, a meu ver, mostra que a personagem, de certa maneira, é uma jovem, não é? Acha-se mais do que aquilo que é, e para além disso, mostra que ela está ainda num patamar de crescimento ainda baixo, ou seja, ainda é uma criança jovem mesmo. E não só, isto também nos mostra já, e já nos alude a momentos que vão acontecer a seguir, em que ela realmente se calhar não dá valor às suas ações, porque ela diz que é uma coisa, ou seja, na sua cabeça acha uma coisa e depois faz outra, e não tem noção das suas ações. Um tema muito central aqui neste filme, como o próprio título do filme indica, é o tempo. E há uma frase que eu por acaso reparei, que é: o tempo espera por ninguém. Time waits for no one, que até é o que está escrito no quadro. Achei isso interessante. No entanto, eu não sei até que ponto aquilo é assim valioso para o filme. Ou seja, se há muita análise para tirar daqui, para além do que a própria frase o é. Eu digo isto porque esta frase surge-nos logo no início, ou próximo do início. E eu acho que esta frase, na verdade, a meu ver,
não tem muito mais de análise para se fazer essa frase do que aquilo que a frase significa. Eu no início também dei conta dessa frase, o tempo não espera por ninguém, mas eu acho que honestamente não tem assim tanto sentido, porque ela está ali no quadro, como tu dizes, desde o início, mas não tenta ser mais do que é, até porque é apenas uma certa frase até muito comum, porque é verdade, o tempo não espera por ninguém, mas nem se chega a perceber se foi ela, pontos como isto também envolve viajar no tempo, nem se tu ficas a pensar será que foi ela no futuro ou no passado que escreveu isto, ou se é simplesmente uma frase que está ali para te fazer lembrar, olha, o tempo não espera por ninguém, tu tens que fazer alguma coisa. Sim, eu acho que é só mesmo, lá está, como tu dizes, é um lembrete, é algo que está ali para simplesmente dizer o tempo não espera por ninguém, ou seja, as tuas ações são valiosas. Aliás, porque todo o conceito do filme, não é? Como já vemos, e o próprio título indica, e eu já falei, é uma rapariga que, em português, o título é Conquistou o Tempo. No entanto, a tradução direta do inglês é a rapariga que salta no tempo, ou que saltou no tempo. E eu acho que até o título em inglês nos traz algumas coisas, ou pelo menos o título traduzido do inglês traz-nos aqui, se calhar, uma interpretação diferente que pode ser feita ao filme, em comparação com o título em português. Mas por agora eu apenas queria trazer aqui o assunto de viajar no tempo, que muitos outros animes já fizeram isto, e de certa maneira eu acho que aqui o filme não fez ou pelo menos fê-lo com uma intenção, porque eu acho que aqui o conceito deste filme é mesmo, ok, quais são as implicações de viajar no tempo, mas não tanto as implicações no mundo real, tudo bem, óbvio que tem muitas implicações no mundo real, mas a própria pessoa depois como é que ela lida com essas implicações. Ou seja, eu acho que este filme foca-nos também mais na perspectiva da personagem que viaja no tempo e o que é que ela então, como é que ela lida com as consequências das suas ações. Sim, este conceito de estar a viajar no tempo traz as suas consequências. Por exemplo, eles no início logo começam a falar, até porque a Makoto tem uma tia que ela diz também passou pelo mesmo, por saltar no tempo e viajar no tempo. E ela começa logo a dar a entender que viajar no tempo não é das coisas mais seguras ou boas a fazer, até porque eu gosto de uma frase que ela disse, que ela refere: quando alguém se está a divertir, outra pessoa está a sofrer. E isto até é bom porque no início a Makoto, como nós falámos daqueles desastres que aconteceram, não é bem desastres, foram apenas uns eventos que para adicionar à comédia. Por exemplo, quando ela diz que é cuidadosa e cai, ou assim uma coisa parecida, ela tenta voltar atrás no tempo, dá esse salto no tempo, para fazer com que outra pessoa, na verdade, leve com esses eventos, que ela não queria parecer mal, diremos. Essa é a coisa, que ela então começa-se de certa maneira a divertir-se, a gostar da sua vida porque não aconteceu aquilo, de certa maneira, mas outra pessoa levou com os acidentes dela e então acaba por ter uma vida melhor, implicando que outra pessoa fique com a vida pior. Aí está a tal implicação de que nunca se sabe o que é que as nossas ações podem influenciar, e isso tem tudo a ver, pronto, com a teoria do tempo, das linhas do tempo e isso tudo, mas nós sabemos que neste universo existe aquele equilíbrio que sempre que acontece uma coisa boa, uma coisa má tem que acontecer. Eu só queria falar de outra coisa, que é, não sei se tu também notaste, mas o que eu acho uma maneira muito interessante de fazer, por exemplo, é que a personagem principal, a Makoto, ela sendo esta jovem com uma certa liberdade e que, como tu disseste, não sabe muito bem as ações que faz, eu gosto da maneira que ela usa para viajar no tempo, ou diremos saltar no tempo, como tu disseste, é mesmo saltando no tempo, ela dá mesmo um salto. E eu acho que isto está muito bem atribuído, de certa maneira, porque quando és um jovem tens aquela liberdade e saltar parece que é a tua maneira de te expressares, a tua liberdade, e como ela é essa personagem que tem essa liberdade de o fazer, eu acho que está muito bem associada aquela adrenalina de saltar com o viajar do tempo. Sim, eu acho que é óbvio que este filme tem uma demográfica dos jovens. As pessoas para quem este filme se dirige, sobretudo, são jovens. Não só porque a nossa personagem principal é uma jovem, mas porque a nossa principal se comporta, sobretudo, como uma jovem
E todo o período do filme nós vemos essa personagem principal a crescer, a ter noção de que as suas ações têm efetivamente consequências, como tu estavas a dizer. Eu gostei bastante do ponto que tu trazes de realmente saltar ser uma maneira de nos diferenciar, que é aquilo que os jovens todos de certa maneira querem, e saltar ser também uma maneira de expressar a nossa liberdade, porque num mundo em que toda a gente corre, anda ou o que seja, ninguém salta, e ela salta, e por saltar então ela torna-se diferente e expressa a sua liberdade que nenhum outro ou nenhuma outra personagem no nosso filme tem. E é como tu dizes, isso cai sobre, ou recai sobre os temas do nosso filme, que é os temas da juventude. Os jovens, de certa maneira, acham que conseguem fazer tudo, são os primeiros a mergulhar de cabeça. Eu talvez acho que aqui esta frase do mergulhar de cabeça é muito paralela aqui à frase de saltar no tempo. Porque um jovem salta no tempo da mesma maneira que um jovem mergulha de cabeça numa ideia, em algo que ele acredita muito e que quer ver concretizado na vida real. E aqui a nossa personagem principal, sempre que quer ver algo concretizado na vida real, ou seja, quer tenha sido porque lhe correu mal antes, ou quer tenha sido porque acha que quer fazer isto acontecer, ela então mergulha no tempo, salta no tempo, mergulha no seu ideal de eu vou mudar isto e vou. Aliás, ela frequentemente diz isso de eu vou mudar as coisas, eu vou fazer isto acontecer. E realmente isso então está de acordo com o tema do filme da juventude e do crescimento. Até